Olá! Hoje a gente vai fundo em um dos capítulos mais simbólicos do Evangelho, João, capítulo 2. Prepare-se, porque aqui tem dois eventos que parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que revelam coisas gigantescas sobre Jesus. Parece uma mistura esquisita, né? Uma festa e uma confusão daquelas no templo. Mas, acredite, esses dois cenários são o coração da nossa análise de hoje. Eles mostram tanto a compaixão quanto a autoridade de Cristo de um jeito bem impactante. Certo? Então vamos lá. Para a gente entender bem o capítulo 2 de João, a primeira coisa é sacar como o autor, o apóstolo João, conta essa história. Ele não joga os milagres de Jesus na nossa cara só como demonstração de poder, sabe? Tem algo a mais. João chama esses milagres de sinais. Pensa neles como se fossem placas numa estrada espiritual. O milagre em si não é o destino final, mas ele está sempre apontando para uma verdade muito maior: quem Jesus realmente é. Então, a grande sacada é essa. O objetivo de João era totalmente teológico. Ele escreveu para que as pessoas, ao lerem sobre esses eventos, conseguissem enxergar a divindade de Cristo. É com essa lente que a gente vai olhar para o primeiro sinal agora. A cena acontece em Caná da Galileia, um lugar que a elite religiosa da época nem dava muita bola. E é justamente ali, no meio de uma festa de casamento, uma coisa super comum, que Jesus decide fazer seu primeiro sinal público. Só que uma crise está prestes a estourar. Olha, na cultura daquela época, vinho era sinônimo de alegria, de bênção. Acabar o vinho no meio de um casamento, isso não era só um contratempo, era uma vergonha gigantesca para os noivos. Significava que a alegria da festa tinha chegado ao fim. E aqui tem uma reflexão muito forte do teólogo Hernandes Dias Lopes. A presença de Jesus na vida de alguém não é um escudo contra crises. O ponto não é se os problemas vão aparecer, mas para quem a gente corre quando eles aparecem. E Maria, a mãe de Jesus, soube exatamente para quem correr. Agora, vamos ver a solução de Jesus para essa crise. E o mais legal aqui não é só um milagre em si, mas o que ele significa, o que ele simboliza. A transformação que acontece ali vai muito, mas muito além de só salvar a reputação dos noivos. O processo todo é de uma simplicidade que impressiona. A orientação de Maria para os servos é a chave de tudo. Façam o que ele mandar. É uma aula sobre confiança e obediência. Os servos simplesmente enchem as talhas com água e a mágica, ou melhor, um milagre, acontece. E aqui está o pulo do gato. Aquelas talhas de pedra não estavam ali por acaso. Elas guardavam água para os rituais de purificação dos judeus, que eram parte da antiga aliança. Quando Jesus transforma aquela água, que representava um ritualismo muitas vezes vazio, em vinho, um símbolo de alegria pura, ele estava mostrando que algo novo estava começando. A antiga aliança estava dando lugar a uma fé viva, abundante. A reação do mestre Sala, que não fazia a menor ideia de onde veio aquele vinho, diz tudo. Ele fica chocado com a qualidade. Era o melhor vinho da festa. A mensagem é essa: com Jesus, o melhor sempre fica para o final. A nova aliança que ele traz é infinitamente superior à antiga. Bom, agora a gente muda completamente de cenário. E de tom também. Saímos da alegria da festa de casamento em Caná e vamos direto para Jerusalém, em plena Páscoa. E o clima agora é de tensão. Confronto total. Chegando no templo, que deveria ser o centro da adoração, a casa de Deus, o que Jesus encontra? Um mercado. Um verdadeiro balcão de negócios. Cambistas, vendedores de animais, explorando a fé das pessoas. A casa do Pai tinha virado uma feira. A reação de Jesus é de uma indignação santa, poderosa. Ele vira as mesas, expulsa todo mundo, mostrando quem é que manda ali. E ao fazer isso, ele cumpre uma profecia antiga. Não era raiva por raiva, era paixão, era zelo pela adoração verdadeira. Depois dessa demonstração de autoridade, claro, os líderes religiosos foram para cima dele, pedindo um sinal, uma prova de quem ele era. E a resposta de Jesus? A resposta é enigmática, mas talvez seja a revelação mais profunda de todo o capítulo. Ele lança esse desafio no ar. É óbvio que todo mundo ali pensou que ele estava falando do templo de pedra, uma construção magnífica, e a ideia de reconstruir aquilo em 3 dias era um completo absurdo.
Mas é aí que João, o autor do Evangelho, nos entrega a chave. Jesus não falava de pedras, ele falava do templo do seu próprio corpo. Ele estava ali na cara de todo mundo, profetizando sua morte e, mais importante, sua ressurreição. Ele estava se declarando como novo ponto de encontro entre Deus e a humanidade. A adoração não precisaria mais de um prédio. Tá, então o que a gente tira dessas duas histórias tão diferentes para a fé hoje? O capítulo termina com uma nota de rodapé, digamos assim, que é crucial, sobre como as pessoas reagiram aos sinais de Jesus. O texto fala que muita gente acreditou em Jesus quando viu os milagres que ele fez em Jerusalém. Mas olha que interessante, Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque ele conhecia o coração humano. Ele sabia diferenciar uma fé de momento, uma fé superficial, baseada no show, no espetáculo, de uma fé de verdade, que nasce de um compromisso real. O teólogo J.C. Ryle resume isso perfeitamente. Ficar de queixo caído com os milagres é uma coisa. Ser um discípulo de verdade é outra, completamente diferente. Jesus não estava procurando fãs, ele estava buscando seguidores. Então, resumindo a ópera, este capítulo nos mostra um Jesus que está presente tanto na festa quanto na crise, que ensina que a nova aliança que ele traz é sempre melhor, que a adoração tem que ser pura, não um comércio, e que ele mesmo é o novo templo, o nosso ponto de acesso a Deus. E, talvez o mais importante de tudo, ele busca uma fé genuína, não só uma empolgação passageira. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A história do casamento em Caná não é só sobre o milagre que aconteceu há 2000 anos. É uma pergunta para hoje. Quando o vinho da alegria acaba na vida da gente, quando a crise bate a porta, qual é a primeira reação? A quem se recorre? Fica aí a reflexão.